Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. É uma alegria rever vocês e tê-los aqui em Labri na noite de hoje. Estava conversando com Karina, Flavinha, e dizendo para ela, sendo só essas crianças, as nossas, a gente fica por aqui, você fica aqui também conosco e a gente compartilha a palavra. E aí os pais cuidam de seus filhos. Hoje eu gostaria de fazer uma consideração inicial, sem a qual não dá para entender o texto que vamos ler e a exposição que eu vou fazer. Dois conceitos importantes que eu queria que vocês compreendessem, e tendo compreendido esses conceitos, nós vamos poder avançar na reflexão que eu quero propor a vocês. É o conceito de terra e o conceito de mundo. Nós vamos tomar a ideia de terra como uma coisa dada, esse lugar onde nós pisamos, este planeta no qual nós nascemos, é o estado, a cidade, o bairro em que você nasceu, em que você mora, no qual você cresceu. Isso é terra. Terra é uma realidade concreta, objetiva. Mas mundo não. Mundo é um construto. Mundo é um processo de formação em nós, de percepção da vida sobre esta terra, da vida neste planeta. Aquilo que nós chamamos de o meu mundo é o resultado dos valores, é o resultado das percepções, é o resultado da compreensão que temos e construímos acerca de tudo quanto nos cerca. E é por essa razão que há mundos tão diferentes em pessoas que habitam tão próximos na Terra. Para alguns, o mundo é um lugar medonho, onde em toda parte estão inimigos à espreita, forças destrutivas, desejos malévolos contra nós. Para outros, que moram na mesma terra, que habitam geografias, latitudes e longitudes muito próximas, o mundo é um lugar florido, cheio de esperança, de beleza a ser contemplado. Como é o seu mundo? Como é a percepção que você tem das suas realidades? Que construção foi essa que se deu em você? Que lentes são estas através das quais você percebe a realidade ao seu redor? Eu poderia dizer que mundo está intimamente associado à cultura. Mas não é apenas uma cultura abstrata, é a cultura tal qual ela aconteceu na nossa experiência singular, na nossa percepção singular. Às vezes, experiências traumáticas arranham nossa retina, marcam-nos profundamente para o resto da vida, fazendo com que a nossa percepção da realidade externa seja de algum modo prejudicada ou influenciada de um modo determinante. A proposta de Jesus a um homem chamado Nicodemos e a transformação do seu mundo, é sobre isso que eu gostaria de lhes falar agora. Peço que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 3 do Evangelho de João, e depois de abri-la, mantenha aberta. João, capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Após a leitura, nós vamos orar, e você mantém a sua Bíblia aberta no seu colo ou na cadeira ao lado, se eventualmente ela estiver vazia. João, capítulo 3. Assim diz o texto das Escrituras. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar? Senhor Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, pelo privilégio que temos de nos reunir ao redor da tua palavra, como quem se reúne ao redor de uma fogueira para buscar luz e calor. Ó Deus eterno, nos oferecemos a ti, súplices e carentes de tua direção, de que tu nos ajudes a perceber corretamente o caminho que nos há de levar ao reino de teu Pai, ó Cristo Jesus, ao reino de Deus. Nos fará ver e perceber essa realidade como o reino dos céus aqui na terra. Te pedimos, Senhor, que nos acudas. Te pedimos que tu nos valhas. Te pedimos que nos socorras para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Nicodemos era, como diz o texto, um príncipe, um homem importante, um homem respeitado, um homem que havia se ligado a uma das mais zelosas e ferrenhas seitas judaicas, a seita dos fariseus, a seita dos Hassidim, a seita dos separados, dos puros, dos santos. E ele não apenas era zeloso da lei de Israel, não apenas ocupava um lugar político importante em Israel, sendo membro do tribunal do Sinédrio, mas ele também era um homem com perguntas, com questões na alma, com questões que o inquietavam. A impressão que eu tenho é que Nicodemos
era um desses indivíduos, como acontece com muitos de nós, que achava que a vida deveria ser mais do que era. Já ocorreu a você que a vida poderia ser mais do que tem sido? Que a vida poderia ser mais luminosa, mais plena de alegria e de felicidade? A vida poderia ser mais repleta de contentamento, de luz do que ela é? E Nicodemos, porque carregava consigo essas buscas, esses desejos, essas questões, essas perguntas, que caminho é possível trilhar que me leve a este novo mundo que ele ouvira Jesus falar, ou que lhe relataram que ele estava anunciando? Porque, como vocês sabem, a mensagem de Jesus era esta: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nicodemos, então, decidiu procurar a Jesus, quer conversar com Jesus, e ele vai visitá-lo, vai até a casa de Jesus, vai até o lugar onde Jesus está, no meio da noite, e pretende uma reunião com ele. E faz uma saudação em tudo cortês, faz uma saudação que parece demonstrar bastante respeito. Vejam com que palavras Nicodemos chega a Jesus. Essas palavras estão no versículo 2 do capítulo 3 do Evangelho de João. Ele utiliza uma palavra, rabi, que significa mestre, raboni em aramaico, rabi em hebraico, que significa mestre. Chamar Jesus de mestre é emprestar-lhe uma autoridade, uma importância que já revela o cuidado no trato que Nicodemos tem para com Jesus. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Esse é um reconhecimento que a maioria de nós tem acerca de Jesus. Diga se não é verdade, se também não consideramos que Jesus é um mestre e que a palavra de Jesus, a vida de Jesus, revela que ele procede de Deus, e as razões pelas quais nós pensamos assim são em tudo semelhantes às razões que faziam com que Nicodemos pensasse assim. E ele argumenta: eu te chamo de mestre e eu reconheço que tu procedes de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, linda saudação, uma saudação lapidar de um homem temente a Deus e que reverencia este com quem ele fala, porque pelo menos três coisas Nicodemos reconhece que Jesus é mestre, reconhece que Jesus vem da parte de Deus e que as obras que Jesus realiza são obras operadas no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Contudo, a resposta de Jesus parece estar no outro canal. Sabe como é, Eliane? Como a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa está no outro canal? Porque o que Jesus diz a Nicodemos nada tem a ver com aquilo que ele diz. Jesus não diz muito obrigado, obrigado pela sua gentileza. Jesus já entra pesado em Nicodemos. Parece que Jesus entra porque ele já sabe qual é o tema, qual é a indagação, qual é a questão que está na alma de Nicodemos. Frequentemente eu noto isso nos evangelhos. Jesus tem o poder de escanear a alma humana e perceber quais são as dificuldades, as perguntas, as inquietações daquela alma. E vejam só qual é a resposta de Jesus. Esta que aparece no versículo 3. Em verdade, te digo. Essa é uma expressão enfática, não é? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha falado alguma coisa sobre reino de Deus? Nicodemos tinha perguntado a Jesus qual era o caminho para enxergar o reino de Deus, para chegar ao reino de Deus, para herdar o reino de Deus, para alcançar o reino de Deus. Nenhuma questão relativa ao reino de Deus havia sido trazida por Nicodemos, mas o que Jesus percebe é que na alma de Nicodemos, no coração de Nicodemos, a busca que ele tem é esta. Ele quer conhecer o reino de Deus, ele quer ver o reino de Deus, ele quer encontrar o reino de Deus.
Ele quer acessar o reino de Deus. O que Nicodemos percebeu é que seus cultos no templo e na sinagoga, suas relações e observâncias de ritos e mandamentos, não havia lhe dado a oportunidade de se aproximar deste mundo. Lembrem, deste mundo maravilhoso, deste mundo que 2 vezes nesse texto é chamado por um nome que eu amo. E veja que nome é esse: vida eterna. Esse reino de Deus não é o reino dos céus, não é o lugar onde está o trono de Deus. Esse reino de Deus é essa dimensão, é esse mundo que é chamado aqui nesta passagem de vida eterna, de uma experiência profunda com Deus neste mundo, no aqui e no agora. Encontrar essa vida eterna é a proposta de Deus. Versículo 15: para todo o que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16: e o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Nicodemos queria, o que eu quero, o que você quer, o que todos nós precisamos e buscamos, é ver o reino de Deus, é chegar no reino de Deus, é alcançar o reino de Deus, é desfrutar a vida eterna, a vida plena, a vida abundante. Mas é possível e provável que para a maioria de nós essa vida eterna, esse reino de Deus, seja como para Moisés foi a terra prometida. Moisés peregrinou com o povo de Israel desde o momento em que ele saiu do Egito por 40 anos. Heloísa, no final desses 40 anos, ele chegou à margem do Rio Jordão e viu do lado de lá a terra que Deus daria ao povo de Israel. Mas Moisés morreu aquém do Jordão. Ele viu, ele com seus olhos contemplou, ele percebeu qual era o relevo da terra que mana leite e mel, mas o pé ele nunca colocou lá dentro. Para muitos de nós, o reino de Deus, a vida eterna, que não é para além, é para cá, é aqui e nessa dimensão, é como para Moisés a terra de Canaã, vista, compreendida, discernida, mas nunca vivida, nunca penetrada, nunca entrada, nunca conhecida, nunca experimentada. E por quê? Porque para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo, disse Jesus. E Nicodemos estava sendo convidado e instado por Jesus exatamente para isso que nós precisamos, de um novo nascimento. Aqui Jesus diz que cada pessoa que deseja entrar no reino de Deus precisa passar por 2 nascimentos. O primeiro nascimento é o nascimento da água, que aparece aqui no versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A expressão aqui, nascimento da água, é uma referência ao líquido amniótico. É como a impressão que se tem observando uma mulher que dá à luz, é que o bebê vem das águas. E por que eu digo isso? Porque no versículo 6, que é o versículo seguinte, mais uma vez é utilizada a figura dos 2 nascimentos. E no versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, se no versículo 5 está dito, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, e no versículo 6 disse que quem é nascido da carne é carne, ou seja, carne está para a água, assim como nascer do Espírito está para essa experiência que nos torna indivíduos habilitados a acessar o reino de Deus. Agora vamos prestar bastante atenção para compreender isso. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, a tua vida toda você teve um mundo construído na sua mente. Esse mundo foi construído pela tua família, pelo berço no qual você nasceu, pela importância que você adquiriu na sociedade.
esse mundo no qual você existe, no qual você vive, foi definido pelas influências doutrinárias e teológicas das seitas, da seita dos fariseus a qual você pertence. Esse é o teu mundo, Nicodemos. Esse é o teu mundo. E com este mundo, você não vê nunca o reino de Deus. Você não entra nunca no reino de Deus. Você não percebe nunca o que é a vida eterna. Você não pode experimentar a vida eterna. E deixa eu dizer a vocês também aqui, que no mundo com o qual nós caminhamos, o mundo no qual nós nascemos, o mundo no qual nós nos formamos, o mundo no qual existimos, o mundo no qual habitamos, o mundo no qual nos movemos, não poderá nos conduzir ao reino de Deus, a vê-lo e a experimentar a vida eterna, a vivenciar. E esse mundo, gente, são seus valores, são suas importâncias, são suas buscas. Enquanto nós continuarmos achando lindo o Evangelho, enquanto nós continuarmos achando admiráveis aqueles que vivem o Evangelho, sobretudo esses indivíduos das Escrituras, Pedro, Paulo, João, ou outros do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Elias ou Eliseu, enquanto tudo isso for apenas algo que contemplamos aquém do Jordão, nunca saberemos o que é aquela experiência de pisar a terra prometida e de adentrar no reino dos céus, no reino de Deus, na vida eterna. Jesus diz algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Nicodemos não entende aquilo e diz: como alguém pode nascer sendo velho? Pode voltar porventura ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? E aí Jesus diz: quem é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós já vimos isso. Ele diz: importa você, Nicodemos, versículo 7, nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a voz do vento, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ora, como é nascer do Espírito? É a pergunta que Nicodemos tem no coração, uma vez que Jesus disse que houve o nascimento da água, o nascimento da carne, mas há que ter também o nascimento do Espírito. Como é esse mundo que se entra, que se adentra, que é o reino dos céus? O que me levará a esse mundo? E aí Jesus entra com essa história aqui: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Se tem uma coisa que Nicodemos possuía, era certezas, era segurança. Segurança como príncipe, segurança como fariseu, segurança como membro do Sinédrio, segurança como judeu, essas seguranças institucionais que determinadas funções e ocupações e lugares dão ao indivíduo. O que Jesus diz a Nicodemos é que ele precisa ter uma outra noção de segurança, uma outra noção de paz que procede de conhecer o amor de Deus. E esse é o caminho e essa é a essência da mensagem que eu tenho para vocês hoje à noite. O único caminho que lhe permitirá acessar o reino de Deus, ver o reino de Deus e desfrutar da vida eterna é se entregar de corpo e alma ao amor de Deus. Amor que é amor misericórdia. Amor que lhe perdoa. Amor que lhe aceita tal qual você é. O primeiro obstáculo para as pessoas adentrarem o reino dos céus é a culpa. É porque a graça do Senhor nos permite percebermos quem somos. E há uma voz em nós que nos diz: sendo você quem é, jamais poderá conhecer o coração de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus é amor misericórdia.
Amor misericórdia significa aquele amor que te conhece, apesar de te conhecer, te ama, persevera em te amar, te quer, que te perdoa, que te liberta de teus pecados. O problema nosso nunca foi o perdão de Deus. O nosso problema é nos perdoarmos a nós mesmos. O nosso problema é crermos no amor de Deus a tal ponto de supormos ou ainda de confiarmos que Ele nos perdoou, que Ele nos aceita, que Ele nos acolhe. Mas Martorelli, você não sabe o que eu fiz. Só eu sei o que eu já fiz. Martorelli, você não sabe as coisas que eu já disse. Só Deus sabe o que eu já disse. Deus sabe o que você fez e Deus sabe o que você disse. Deus sabe até o que você pensou, Deus sabe até o que pesou em teu coração, e a despeito de tudo isso, Ele te ama. Isso está dito no versículo 16, tão conhecido por todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por você. Quando o nosso mundo recebe as cores do amor misericórdia, um peso opressivo da culpa cai como as escamas dos olhos de Saulo, que caíram e permitiram que ele voltasse a ver. Amor misericórdia, amor misericórdia. Em segundo lugar, é preciso que eu entenda o amor fidelidade. O amor fidelidade. Esse Deus que nos perdoa, esse Deus que nos liberta da culpa, do peso que carregamos, Ele também é fiel, Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades. Crer na fidelidade de Deus te libertará da ansiedade e do medo. Meu Deus do céu, a nossa vida nunca será reino de Deus, nunca será vida eterna, enquanto a culpa, a ansiedade, o medo forem signos dominantes da nossa vida. Como é que você está? Às vezes a gente pergunta a alguém. E aí as pessoas respondem, como Deus quer. Se é como Deus quer, então é maravilhoso. Sorria, porque Deus é fidelidade. Hoje é dia 21 de julho de 2013. Quantos de nós pode dizer que olha para o amanhã e vê tempos de glória muito melhores do que foi o nosso passado e do que é o nosso presente? Quem pode olhar para o amanhã e perceber que as suas necessidades sempre serão supridas, que nada lhe faltará, que bem nenhum deixará de ser provido por Deus, muito embora Jesus tenha dito isso com todas as letras e tenha morrido na cruz para provar que isso é verdade, que nós valemos muito mais do que os pardais, nós valemos muito mais do que os lírios do campo. Essa é a verdade que Jesus nos quer fazer enxergar, mas a gente vive com um coração temeroso de que Ele que nunca farrapou com os pardais, Ele que nunca farrapou com os lírios do campo, vai farrapar justamente contigo. E vai te deixar a ver navios. Os pardais podem confiar nele. E não se compram 2 pardais por um masse. Não se compram 2 pardais por 50 centavos. E vocês valem tanto mais do que muitos pardais. Mas, para muitos de nós é aquele lance. É a terra prometida, é linda, é maravilhosa. Mas e o meu pé, meu filho? E quando é que você vai pôr o pé nela? Quando é que você vai experimentar isso? Quando é que você vai conhecer o amor misericórdia? Quando é que você vai conhecer o amor fidelidade de Deus, que nos faz experimentar, que nos faz
conhecer que aquele que entregou o seu próprio filho por nós na cruz do Calvário não dormita, não cochila o guarda de Israel. Quanto o nosso coração... E aí você diz, mas como é que eu faço para... Não, tem que nascer de novo, bicho. Tem que ter uma outra visão de mundo, tem que ter uma outra percepção de mundo. Tem que ter uma outra dimensão de mundo. Assim, o amor, misericórdia. Assim, o amor, fidelidade. Jesus diz assim, versículo 17 e 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ele não veio aqui para procurar tuas culpas, teus fardos, tuas responsabilidades, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, para que Ele te mostre o caminho. Quem nele crê não é julgado, que não crê já está julgado, porque se autocondenou, porque se autopuniu, porque decidiu carregar esses fardos todos que tem sido a nossa vida, que tem sido a nossa história. Queria falar desse terceiro tipo de amor, o amor misericórdia, o amor fidelidade e o amor compreensão. A misericórdia de Deus se revela pelo fato de nos ter perdoado os pecados e não nos fazer culpados. O amor fidelidade de Deus se manifesta pelo fato de Ele cuidar de nós o tempo todo. O amor compreensão é aquele amor que caminha conosco e nos estimula a olhar para o nosso semelhante como um ser igual a nós, como um ser como você. Meus irmãos, que mundo diferente seria o nosso mundo se nós fôssemos habitados por esse amor compreensão. Segundo a Bíblia, o mesmo barro que fez Silvio fez Naim. Do mesmo barro, Deus tomou o homem e soprou nas suas narinas e fez alma vivente. Nós temos penteados diferentes, temos feições diferentes, mas somos todos iguais. Patrícia não é superior a mim, nem inferior a mim. Moisés tem um endereço diferente do meu, mas como eu é pecador, carecente da glória de Deus, carente da glória de Deus. Quando a gente anda por esse mundo e compreende que ninguém é um demônio para nos fazer mal, muito embora existam seres espirituais assim, não há seres humanos que sejam deste modo. Ontem eu estava lendo aquele livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, do qual Nietzsche fala sobre um demônio chamado espírito de gravidade, que é aquele cara sisudo e sério e que nunca brinca com nada, nunca acha graça de nada, sempre defende os ritos. Isso é um demônio, o espírito de gravidade. Os homens acham que só podem ser respeitáveis se tiverem esse espírito de gravidade. Mas se a gente olhar para todos os seres humanos como nossos irmãos, e o amor compreensão nos habitar, e assim como nós somos recebidos como filhos de Deus, andarmos nesse mundo como irmãos, sem medo uns dos outros, sem perseguir a quem quer que seja, sem guardar ódio no coração contra quem quer que seja. Porque, Sérgio, cada ressentimento que eu guardo é como aquelas coisas que algumas pessoas utilizam para malhar, aqueles lastros. Vocês sabem o que é? A pessoa bota na perna umas coisas com chumbo, e os mergulhadores utilizam cintos com chumbo, e eles chamam aquilo de lastro. Para quê? Para poder afundar. E os atletas utilizam aquilo para forçar a musculatura a ter um maior ou melhor rendimento, porque é mais peso. Pois é isso. A gente vai se enchendo de lastros, a gente vai se enchendo de pesos. É o ódio, é o ressentimento,
é o medo, é aquela vontade, é a inveja, tudo isso são lastros em nós e nos afundando. E aí você nunca vai ter uma vida leve, uma vida feliz, se você está com a alma cheia de lastros, de pesos, e alguém lhe pergunta como você vai, e aí você diz, eu vou levando. Quando eu e Hélio éramos crianças, havia uma imagem recorrente nos desenhos animados, que era a imagem do cara que era prisioneiro, e por ser prisioneiro, ele tinha na perna, no tornozelo, um ferro que prendia uma corrente, e a corrente uma bola de ferro. Vocês lembram disso? E o cara vivia arrastando aquela bola de ferro. Era uma maneira de figurar prisioneiros há 30 anos atrás. Eu nem sei se era assim mesmo que se prendia as pessoas, mas eu me lembro claramente dos desenhos animados, os caras arrastando aquilo. E eu pergunto a você, como é que você vai? Você diz, eu vou levando o quê? Vai levando, mas levando o quê? Levando os pesos que você escolheu levar, nunca vai ver reino de Deus, nunca vai ter vida eterna. O que você vai ter é uma vida que é enfadonha, um fardo. Hoje eu aprendi uma palavra que eu não conhecia, Marcelo. Quer dizer, eu conhecia a palavra, mas não tinha me ligado na etimologia dela, que é a palavra arriado. A gente diz aqui no Nordeste, não sei se no Sudeste também se diz arriado. Rapaz, estou arriado por fulana. Que significa dizer que eu estou apaixonado, interessado. A palavra arriado vem de arreios. Arreio é aquilo que se coloca no animal para subjugá-lo e controlá-lo. Não é isso que se coloca no animal, na mula, no cavalo? Ou seja, quando eu digo que eu estou arriado, é como se um arreio tivesse sido posto em mim e eu já não me controlo, estou sob o controle dessa outra força que me arriou. Quem te arriou? Foi Deus? Ou foi o ódio, a inveja, esses lastros que prendem os homens e que controlam seus destinos? Quem te arriou? Queria concluir lendo com vocês esse último versículo. Nesse papo de Jesus com Nicodemos, versículos 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, a fim de que suas obras não sejam checadas, vistas, verificadas, questionadas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Daniel, o que eu desejava muito ter conseguido explicar a esta igreja ao longo desses 6 anos que aqui nos reunimos, aqui quando eu digo como comunidade cristã, muito embora estejamos aqui há 2 anos e meio em Labri, é que a vida eterna, ela só se realiza em nós quando vira caminho. Ela não é um quadro a ser contemplado, ela é uma estrada que se palmilha. É aquela imagem do Indiana Jones que chega numa situação e tem um abismo diante dele. E ele tem aquelas dicas, né, dos filmes de aventura e tal, que há uma estrada invisível e tal, e há um abismo diante dele. E de repente ele puxa o pé e coloca o pé no abismo. E quando ele coloca o pé no abismo, ele se dá conta que há ali uma estrada, mas que só pode ser percebida por aquele que nela caminha. Porque enquanto se está à margem da estrada, essa estrada não é perceptível, visível,
mas aquele que se lança confiante, então discerne o caminho. É somente quando nós começamos a caminhar no Evangelho que ele se torna verdade em nós. Jesus nos ensinou isso em diferentes figuras. A primeira figura que me recordo agora é aquela figura de um homem que tem 2 filhos. Ao primeiro ele diz: vai para a seara cuidar da lavoura. Ou Durval dizendo: vai para a Propag e cuida lá dos negócios. E aí o primeiro filho diz assim: não vou, não quero ir, não vou. Aí ele chega para o segundo filho e diz: vai lá cuidar dos negócios, vai lá na seara. E aí o filho disse: eu vou. Mas o primeiro que disse eu não vou, depois arrependido, foi. O segundo disse que iria, mentiu, não foi. Depois de contar essa história dos 2 filhos, Jesus pergunta qual dos 2 fez a vontade do Pai. O que disse que ia, o que disse não ia, mas foi, ou aquele que disse que ia e não foi? E a resposta óbvia, a pergunta retórica, a resposta é o primeiro, que mesmo tendo dito que não ia, foi. Porque no reino dos céus, para entrar no reino dos céus, não valem os discursos. O que vale é a experiência e a prática do amor misericórdia, do amor fidelidade, do amor compreensão que se realiza em mim e realiza também e simultaneamente o reino dos céus. A segunda figura que me recordo é essa que aparece no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz assim: o homem que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra a casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caíram as chuvas, sopraram os ventos e transbordaram-se os rios e deram com ímpeto contra aquela casa que desabou, porque fora edificada sobre a areia. A grande questão não é dizer se eu vou, a grande questão é ir. A grande questão não é ouvir as palavras de Jesus, mas praticá-las. E agora, encerrando o nosso momento de oração, de meditação, eu queria dizer e convidar você a orar. Convidar você a dizer no seu coração: eu aceito o teu perdão, Senhor. Talvez as pessoas a quem eu ofendi nunca me perdoem. Talvez o resto da minha vida eu seja cobrado pelo pecado que eu cometi, mas o teu perdão eu aceito. E para mim ele é que vale. Para mim o teu perdão é que importa. Mas não diga somente isso a Jesus, aceite mesmo, porque é tudo uma questão da prática. Meu convite a você é pare de achar o Evangelho lindo e Deus maravilhoso e comece a confiar em Deus. Confiar na sua fidelidade, no seu poder, no seu amor por você. Transforme isso em paz. Então será verdade. Do jeito que você foi compreendido por Deus, compreenda as pessoas. Pare de olhar para quem quer que seja como seu inimigo, como seu adversário, como seu algoz. Não sinta mais inveja de ninguém. Daqui a 50 anos ninguém fará a diferença entre o teu pó e o pó dessa pessoa. Entre o teu esqueleto seco e o esqueleto seco dessa pessoa. Pare de sentir inveja dos outros, pare de sentir ódio dos outros. Aceite e compreenda os outros, compreenda a si mesmo, se harmonize, se humanize, comece a ver tudo esse mundo de modo diferente. E aí a vida eterna vai vir.
E aí o reino de Deus vai ser penetrado por você. Não mais como Moisés aquém, mas como Josué além do Jordão, entrando na Terra Santa, provando das uvas de muitas mordidas, da alegria de comer o pão abençoado por Deus. Vamos ficar de pé. Você tem estado nesta comunidade há muitos anos. Talvez você continue vindo a ela por outros tantos anos. E esta é a única mensagem que eu tenho para pregar. A minha compreensão do Evangelho é que o pregador não tem que dizer novidades, tem que dizer verdades reveladas por Deus. E a verdade é esta, e deve ser repetida até que vivamos inteiramente, plenamente essa verdade. Até que a culpa, o medo, a ansiedade, a inveja, o ódio, sejam para nós ETs, extraterrestres, coisas de um mundo que não é o nosso mundo. Quando alguém lhe falar de ansiedade, você disser, caramba, eu lembro vagamente. Ou quando alguém lhe falar de medo e você disser, sei, eu já vivi isso. Faz um tempo, mas eu já vivi isso. Quando alguém lhe falar sobre inveja e o mecanismo da inveja não fizer sentido para você. Quando alguém lhe falar sobre ódio e isso não conseguir mais entrar na tua cabeça, não dá mais para juntar A e B aqui na minha cabeça, porque eu nasci do Espírito. E quem é nascido do Espírito é assim, como o vento, leve. É como o vento que segue o percurso que Deus a ele determina e que realiza no mundo seus efeitos de graça. Senhor Deus, só Tu sabes os mundos de meus irmãos aqui, se belos ou horrendos, se luminosos e festivos ou tenebrosos, marcados por anjos ou por monstros. Mas hoje todos nós fomos convidados para este outro mundo, o mundo de outros valores, o mundo de outros tesouros, o mundo que é descido de Ti, o mundo anunciado por Teu Filho, o mundo que queremos experimentar, nele andando, nele nos movendo. Senhor Deus, tem compaixão de nós, Teus filhos, tão mundanos, tão agarrados ao que pode ser desfeito, tão presos, tão pesados. Senhor, dá-nos a graça de hoje à noite nos movermos na direção do Teu reino, para vivermos a Tua palavra e para andarmos na Tua palavra. É o que Te pedimos humildemente, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos.